Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor. Eu sou o Bispo Nacional Sérgio Costa e nós estamos no programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E eu quero te convidar a assistir um culto que eu preguei na sede internacional da Igreja Evangélica Cristo Vive, cujo tema é Ceifaremos se não desfalecermos. Fique com a nossa programação e daqui a pouco eu estarei de volta. Graça e paz. Ceifaremos se não desfalecermos. Diga assim: eu jamais vou desfalecer. Diz o versículo tema em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, ceifaremos. Mas tem um porém: se não desfalecermos, se não desistirmos. Amados do Senhor, eleitos de Deus, nós temos estudado com o nosso apóstolo Miguel Ângelo esta epístola que nós acabamos de ler, este versículo, que é uma epístola paulina, Paulo falando aos Gálatas. E aqui está contido as preciosas revelações da divina graça que nós encontramos para ser a diretriz para todas as atitudes e decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. Então veja que Paulo, ele é bem enfático, ele é bem incisivo quando trata das nossas atitudes, quando ele diz que elas são sementes, porque ele sabia que cada ação, cada atitude que temos, ela produz algum tipo de consequência. Nós aprendemos uma pequena parte do que são essas sementes e atitudes no momento administrativo. Então veja que nesta passagem tema que nós acabamos de ler, eles falam sobre desfalecer como uma atitude espiritual que nos afasta da colheita de Deus, dos resultados das boas sementes que semeamos ao longo da nossa vida. Então veja que é importante a nossa observação a respeito disso que Paulo está nos ensinando, para que venhamos a colher os nossos bons frutos. Porque veja, para que nós colhamos esses frutos bons, precisamos manter o nosso foco espiritual. Eu não posso desistir, eu tenho que manter o foco. Então não podemos desfalecer. Não foi isso que nós lemos lá no final? Olha, a seu tempo, no tempo de Deus, ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Então Paulo nos orientou a perseverarmos no nosso chamado, a perseverarmos no nosso propósito, no propósito que Deus determinou a cada um de nós nesta terra. Você não pode desistir. Diga: eu não vou desistir, eu não vou desanimar, desfalecer, eu não vou relaxar. E veja que esta palavra relaxar, a que se refere desfalecer, ela do grego se chama ekluo. Então ele diz que nós não podemos relaxar, desfalecer nos nossos padrões. Não podemos desistir de praticar o bem. Amado, mesmo que às vezes passamos por situações que nos motivam a tomar decisões contrárias ao Evangelho, olha, ele diz que você não pode relaxar. Temos que estar atentos o tempo inteiro. Temos que manter o padrão.
Não podemos desistir de praticar o bem a todos. Não é isso que ele falou lá no versículo seguinte? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então fala, o meu chamado é para fazer o bem a todos, independente daquilo que fazem contra a minha vida. Então, veja que relaxar, quem relaxa nos seus padrões espirituais, pode, além de deixar de colher os frutos da sua sementeira, abrir brechas para situações que tirem o seu coração do foco. Aqueles que deixam-se relaxar, não mantendo firme a sua confissão, acabam se deixando levar de seguir o seu chamado, de ter na sua vida estabelecidos os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Acabam por abrir mão disto tudo. Então, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que deixaram de colher boas sementes, que semearam ao longo da vida, e pior, perderam a essência do cristianismo, perderam o foco, perderam a direção certa, porque deixaram de ser perseverantes e vigilantes, ou seja, relaxaram. Ontem, anteontem, hoje com certeza, existem muitos cristãos que estão lá no Rock em Rio, curtindo as bandas de rock, curtindo toda esta nojeira mundana, porque se desviaram do caminho, porque relaxaram no propósito das suas vidas. Então hoje, amados, hoje eu convido você a refletir comigo sobre este assunto, porque eu creio que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos fartas e abundantes colheitas. Você quer ter fartas e abundantes colheitas? É por isso que você está aqui, você não abriu mão. Você está aqui para perseverar, para que você venha a ceifar, a colher, sem desfalecer. E além disto, para que você esteja também vigilante em todo o tempo, para que possamos viver pela graça o padrão espiritual que Deus estabeleceu para cada um de nós. Deus estabeleceu um padrão para a sua vida. Vire para o seu irmão e diga: olha, Deus estabeleceu para você um padrão. Não podemos desfalecer, não podemos desistir. Temos que prosseguir, temos que avançar. E o primeiro ponto que penso ser muito importante é falarmos um pouco mais sobre perseverança em viver segundo os planos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele deixou orientações à igreja de Éfeso, também já vimos no versículo tema aos Gálatas, mas agora em específico, nós estaremos falando sobre a igreja de Éfeso, e ele vai alertando a que aquele povo permanecesse no padrão, para que aquele povo permanecesse dentro do perfil que Deus tinha para ele. E a primeira atitude de quem vive dentro deste padrão, dentro da vontade de Deus, é não se deixar ser cúmplice daquilo que não agrada a Deus. Você tem um radar espiritual dentro de você, que é a boa consciência que o Espírito Santo dá, gera em você discernimento, atenção, para que você possa enxergar aquilo que é proveitoso e aquilo que não é. Então você compreende que aquilo que não é bom para Deus, você não pode se aliar, você não pode ser cúmplice.
Vamos ver o que diz em Efésios 5:8. Diz assim: pois outrora, no passado, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Diga: hoje eu sou luz no Senhor. Olha que interessante. Andai. Este andar significa viver. Andai como filhos da luz. Então nós podemos observar que antes de conhecermos a Cristo, antes de confessarmos como Senhor e Salvador, vivíamos de um outro modo. Mas uma vez em Cristo, a nossa vida diária, ela deve refletir uma nova regeneração, amados. Não podemos manter o mesmo padrão que tínhamos no passado. Temos que ser diferente. Ele está dizendo: você tem que ser luz, porque nós precisamos andar como filhos da luz. Cristo é a luz, e nós, como filhos da luz, devemos viver desta forma. Então, fazer a sua vontade não é apenas caminhar na luz, mas é refletir a luz para todas as áreas. Aquelas áreas mais escuras da alma ou da sociedade, nós temos que refletir a diferença. Jovem, você que estuda na sua faculdade, no ambiente que você convive, você tem que ser luz. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente, ver o brilho do Espírito Santo através das suas atitudes. Porque ele diz: olha, nós que somos filhos da luz, devemos andar, viver como filhos da luz. No versículo 9 diz: porque o fruto da luz. Então significa que este andar como filho da luz produz o quê? Produz frutos. A luz, o Espírito Santo, ele produz frutos. E diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Em outras versões, em outras traduções, por exemplo, na King James 1611, ao invés de colocarem porque o fruto da luz, botaram porque o fruto do Espírito. Então nós podemos entender que naturalmente o fruto da luz é o mesmo que o fruto do Espírito. Por ser o Espírito Santo de Deus a força que infunde, que penetra todas as qualidades, as virtudes morais e espirituais dentro do crente. Então veja que é o Espírito Santo que coloca dentro de nós estas virtudes para que caminhemos, andemos na luz. E com isso eu tenho que brotar esses frutos, estas virtudes, que são a bondade, a justiça e a verdade. Paulo fala isto quando ele fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Ele fala sobre as virtudes do fruto, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz que contra essas coisas não há lei. Então, amados, aos Efésios, Paulo ele fala de bondade, fala de justiça e verdade, que são qualidades. Diga, são qualidades morais que todo crente tem que produzir. Agora vamos nos aprofundar a respeito dessas três qualidades: a bondade, justiça e verdade. Veja do original grego, esta palavra bondade no grego diz que é agatsosune, e diz que retidão, assim é a sua vida. Generosidade indica correção moral,
que se expressa por meio de ato de bondade e de generosidade, insuflando, ou seja, penetrando, introduzindo pelo sopro do Espírito Santo dentro de nós, estas virtudes. Então diga: a bondade está na minha vida. Como filhos da luz, eu tenho que produzir esta virtude. Outra virtude que nós vemos é a justiça, que do grego se chama dikaiosune. Dikaiosune significa retidão, equidade. São virtudes que o crente tem que ter na sua vida. E a terceira, que é a verdade, e no grego diz aletheia, que significa veracidade, caráter de algo que se pode depender. Isto significa que todo cristão, todos aqueles que têm as virtudes do Espírito, que andam na luz, têm que ter estas qualidades. Diga assim com seus lábios: eu, fala o seu nome, Sérgio, tenho estas virtudes no meu dia a dia. Temos que produzir isto, porque lembre-se, amados, lá fora as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença, a luz, através destas características. Porque você acha que lá no mundo, lá fora, nós encontramos isso? Não. Verdade? Está longe. Só mentira, falsidade, corrupção, engano, tudo aquilo que não presta. Mas através da sua vida, Deus te chamou para que você ande como filho da luz, para que através da sua vida, todos possam ver a luz de Cristo brilhar. Veja o que diz Mateus 5,14, diz: vós sois a luz do mundo. Diga amém por isto. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Próximo, nem se acender uma candeia, um lampião, para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, escondida embaixo de um vasilhame. Mas diz o seguinte: mas no velador, num ponto estratégico, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Então, aonde estiver a sua vida, aonde você andar, a sua vida será como esta candeia, que estará no velador, iluminando todos aqueles que estiverem à sua volta. Próximo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então veja o quão importante é a nossa vida diante de Deus. Porque além de servir para iluminar aqueles que estão nas trevas, serve também para dar glórias e honras a Deus, para glorificar a Deus. Então o fruto da luz consiste nisso, em bondade, justiça e verdade. Mas então, dando continuidade à epístola de Efésios, em Efésios 5,11, veja o que Paulo diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se você identificou algo errado, que é contrário à natureza divina, aquilo que é contrário a este padrão que Deus determinou para as nossas vidas, não seja cúmplice, não se associe, repudie. Então esta palavra cúmplice, ela vem de uma palavra grega chamada sugiknoneu. Olha que palavra linda, hein? Sugiknoneu, que significa participar de, estar ligado a, ter comunhão com. Então, amados, as más associações devem ser evitadas, as más companhias devem ser repelidas, aquilo
que pode nos afastar da luz não pode estar na nossa vida. Você compreende que Deus não vai brilhar no ímpio? Deus não vai brilhar no ímpio, Deus não vai se manifestar aos filhos das trevas, Deus vai se manifestar ao povo dele, e nós como povo, o que nós estamos fazendo? Temos que brilhar, temos que resplandecer esta luz, por isso não podemos nos associar com as trevas. Esta palavra infrutífera, ela vem do grego e se chama akarpos, que significa estéril, improdutivo, inútil para qualquer propósito útil e real. Então veja que Paulo estava dizendo, olha, não seja cúmplice, não participe, não esteja ligado, não tenha comunhão com aquilo que é estéril, é improdutivo, é inútil. Porque quando nós nos associamos a estas coisas, nós acabamos nos igualando a elas. Em nós não estará o brilho, estará sim as trevas. E nós não fomos chamados para sermos trevas, fomos chamados para sermos filhos da luz. Então veja que esta carta de Paulo é mais uma das principais cartas à igreja gentílica, porque ela traça todas as linhas de cunho doutrinal para a igreja atual, a igreja de Cristo. E ele abrange num contexto geral. Então Paulo, ele demonstrou à igreja a não ser e a não ter qualquer cumplicidade, a não ter qualquer acordo com as trevas. E aqui está um ponto muito importante, amados, que nós precisamos observar, para que jamais desfalecemos espiritualmente, ou deixemos de ceifar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, porque o intento do inimigo é esse, é desviar o cristão do caminho certo, para que ele desista do alvo dele, porque desistindo do alvo, sabe o que acontece? O brilho de Cristo não estará resplandecendo em nossas vidas, e nós não usufruiremos daquilo que Deus deixou como promessa para nós, não colheremos aquilo que nós ceifamos durante tantos anos. Então temos que estar atentos, amados, não podemos adormecer, temos que estar atentos. Então o cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, transformado e salvo pelo poder de Deus, não pode compactuar, ou se associar, ou quiçá ser cúmplice de obras infrutíferas. Ceifaremos se não desfalecermos. Diga assim: eu jamais vou desfalecer. Graça e paz, eleitos de Deus, que mensagem maravilhosa. Olha, esta mensagem estará sendo reproduzida na próxima quinta-feira, então não perca, esteja atento para aquilo que Deus estará falando através da sua palavra. E eu quero fazer um convite especial a você. Nesse próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos 2 cultos maravilhosos, cultos apostólicos aqui no nosso ministério, e você é o nosso convidado. Esteja conosco, traga a sua família, venha celebrar a Cristo, venha aprender, se alimentar desta palavra que é viva e dá herança a todos os santos. Amém? Eu conto com você. Graça e paz.